Questão 15 do Enem 2021, primeira aplicação, vamos aqui ao enunciado. O conto de Machado de Assis faz uma referência velada ao machixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem compor obras do gênero é representativo do quê? Bom, então aqui nós temos um trecho do clássico conto Um Homem Célebre do Machado de Assis, e vamos aqui ao trecho. É o personagem Pestana. Pestana correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronto, uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a musa compunha e bailava um tempo. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Moza. Nenhum tédio. Vida, graça, novidade escorriam-lhe da alma como de uma fonte perena. Bom, para quem já leu aqui o conto O Homem Célebre, vai lembrar, né, que nós temos um personagem chamado Pestana, que toca piano, e toca todas as composições de autores clássicos, como Beethoven, Mozart, Bach, porém ele só consegue repetir, reproduzir o que já foi feito, ou seja, ele faz o que a gente chama de cover. Quando o Pestana tenta compor algo próprio, e ele pensa em fazer algo clássico, não sai nada clássico, mas apenas polcas, que é considerado um gênero menor, um gênero que deriva aqui do machixe, que na época é considerado um gênero menor, um gênero associado, né, à escravidão, à mestiçagem. Vamos aqui ao texto 2, do músico José Miguel Wisnik. Um homem célebre expõe o suplício do músico popular que busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica e com ela a galeria dos imortais, mas que é atraído por uma disposição interior incontrolável que o empurra implacavelmente na direção oposta. Pestana célebre nos saraus, esconde-se dos Rumores à sua volta num quarto povoado de ícones da grande música europeia. Mergulha nas sonatas do classicismo vienense, prepara-se para o supremo salto criativo e, quando dá por si, é autor de mais uma inelutável saltitante polca. Então o texto 2 ele resume basicamente o conto Um Homem Célebre aqui, só que por outras palavras, né? O Pestana sabe tocar todas as músicas clássicas, mas não consegue compor nenhuma, porque dos dedos dele só saem polcas, e as polcas são aceitas pelo público. Então vamos aqui ao enunciado. O conto de Machado de Assis faz uma referência velada ao machixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem compor obras do gênero é representativo do quê? A. Pouca complexidade musical das composições ajustadas ao gosto do grande público. Reparem que não é por causa da pouca complexidade, aliás, né, das composições, no caso da polca, ajustadas ao gosto do grande público. Não é esse o conflito dele, da pouca complexidade. B. Prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira. Também não é o conflito dele essa questão de prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira. Incorreta também, não é esse o conflito. C. Incipiente atribuição de prestígio social a músicas instrumentais feitas para a dança. Também não traz essa ideia. Tensa relação entre o erudito, a música clássica, e o popular, no caso a polca, derivada do machixe, na constituição da música brasileira. E aqui nós temos bem isso, né? Uma tensão entre esse erudito que o Pestana deseja e o popular, que é que os dedos dele produzem, na verdade, produzem esse popular, e que os brasileiros ali adoram, gostam, só que o conflito é o conflito próprio do Pestana, que ele toca polca, as polcas são vendidas, são comercializadas, todo mundo gosta, todo mundo ama as polcas dele e tudo mais. O problema todo é que ele aspira a fazer uma música clássica, algo que fica a eternidade, né? Tanto que ele chega a dizer, né, que ele preferia ser o 100º em Roma ao primeiro da aldeia. Então, para ele, a questão toda da música clássica, que ele não sabe compor, ele sabe compor polcas, e ele é o rei das polcas ali, só que esse é o conflito dele.
E aqui nós temos essa tensa relação entre o erudito, que é a música clássica, e o popular na constituição da música brasileira, que vive também dessa diversidade musical. E importância atribuída à música clássica na sociedade brasileira do século XIX. E claro, né, que apesar do Pestana almejar ser um autor de músicas clássicas, nós não temos essa questão de importância aqui, a música clássica na sociedade brasileira no século XIX. A sociedade brasileira, a partir de saraus, de bailes e tudo mais, queria também ritmos mais dançantes, e por isso a polca, o machixe, esses gêneros dançantes, a valsa, por exemplo, eles vão entrando ali com força nesses saraus. Então, é uma questão difícil, não é uma questão fácil, em que nós temos um trecho apenas do Homem Célebre e um texto 2 que basicamente resume, até com palavras um tanto mais bem ilustradas ali, né, o que é o conto Um Homem Célebre. Então o gabarito aqui, D.